Saudações, amigos plastimodelistas, amigos printers. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e esse é mais um vídeo da nossa curta saga de reviews de impressoras 3D baratinhas, antiguinhas. O que a gente consegue fazer com elas hoje. No caso, gravação aqui 2022 ou 2023, se você estiver vendo aí. Vamos começar, mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, vira membro aqui do canal para você ajudar na criação de conteúdo, ajudar a gente a trazer temas novos, assuntos novos, produzir vídeos novos, produzir as lives, tudo mais, como você já curte aí. Então vem ser padrinho do Blog do Chiquito, vem ajudar o Blog do Chiquito a criar conteúdo. Então, sem enrolar muito, por gentileza, YouTube, a vinheta. Monililab, a mais alta tecnologia em resinas UV para impressoras DLP e MSLA. Compatível com as principais marcas de impressoras. Alto desempenho com o melhor custo-benefício. Uma linha completa para as mais diversas necessidades. Monilab. Acesse o site e confira. Vamos relembrar o que está acontecendo aqui no canal, caso você esteja chegando nesta saga por este vídeo e não assistiu os dois vídeos anteriores. Esse canal é um canal de plastimodelismo, coisas bacanas aqui do fundo. Pintamos figura, fazemos muita coisa legal, segue a gente aí. E de um ano para cá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, começamos a lidar também com a impressão 3D aplicada ao plastimodelismo. Então a gente usa a impressão 3D para ter ganhos nessas coisas que a gente faz aqui. E além das nossas impressoras, recentemente a gente ganhou de um amigo nosso 2 outras impressoras. Uma está aqui, a outra já está empacotadinha. Nós ganhamos 2 impressoras antigas com a missão de botá-las para funcionar. Elas estavam paradas, elas não estavam trabalhando. A gente precisava fazer a manutenção, fazer testagem, fazer checagem, botá-las para funcionar e encaminhar para outros modelistas. E é o que a gente já está providenciando. Então a gente já testou aqui no nosso primeiro vídeo a Origin 10 da, como chama? Da Longer, fugiu o nome. Testamos a Anycubic Photon, ponto. Né? Photon sem nenhum sobrenome, porque é a primeira, depois lançou outras. Testamos, botamos para funcionar e já demos a nossa opinião aqui em vídeos anteriores. Vai subir um card aqui para você assistir os outros vídeos. E agora a gente vai falar também, a gente vai botar no balaio, botar na comparação a nossa impressora, a impressora que a gente usa aqui no canal há um ano e pouco, que é a Creality LD002R. Por que eu achei interessante fazer esses vídeos, fazer esses reviews? Por que é interessante a gente falar de impressão 3D? Porque eu, como um plastimodelista já de uma certa data, ainda vejo muita resistência por parte dos modelistas em introduzir impressão 3D ou impressoras 3D em sua bancada. Rola uma resistência e o pessoal não quer. E também rola uma resistência dos makers, dos pintores de miniaturas, de se identificarem como modelistas, de entenderem que somos todos uma coisa só. A gente cria modelos em escala, isso nos torna modelistas. E essas 3 impressoras, como eu disse nos outros vídeos, elas são interessantes porque elas são de uma primeira geração de impressoras, elas já são impressoras ultrapassadas, impressoras defasadas, e que hoje você encontra no mercado paralelo, no mercado de usados, em grupos de WhatsApp, você pode encontrar num preço bom. Por quê? Porque a galera já está trocando essas impressoras por coisas mais modernas. Aí a pergunta que fica é, mas eu que estou começando, eu que estou chegando agora, nunca tive uma impressora 3D, vou conseguir usar, vou conseguir tirar proveito, elas são boas? Bom, comecei o terceiro vídeo da série e a gente já falou a respeito disso, acho que já ficou provado que uma impressora 3D, mesmo que dessas mais fraquinhas, mais ultrapassadas, na mão de um modelista
engenhoso, pode gerar um servição, pode ser assim uma baita de uma ferramenta para você usar aí na bancada. Então isso eu acho que já está provado, eu não preciso abrir um terceiro vídeo para falar isso de novo. Olha, a minha Creality é antiguinha, é 2K, mas ainda faz um trabalho bem... Não, acho que isso aí a gente já tá entendido disso daí, dos outros dois vídeos. E sim, essas impressoras mais antigas, saindo da mão de um maker, de repente de uma farm de impressão, você consegue baratinho, um esquema legal, uma condição bacana, vai ser uma baita ferramenta, uma baita ferramenta introdutória para você. Pode te colocar nesse mundo para você depois almejar passos maiores. Então eu estou aqui procurando uma 002R para vender. A 002R foi a primeira DLP da Creality. A Creality é uma marca muito consolidada, dita por muitos como a melhor marca de impressoras de resina. Eles já trabalhavam com impressora de filamento muito legal, outros métodos de impressão. E a LD 002 foi a primeira DLP de 5 polegadas deles, né? Que eles lançaram junto com uma série. Então, assim, ela não é a primeira porque veio 3, 4 impressoras de uma vez, até para fazer um pouco de concorrência, para fazer um pouco de sombra na Anycubic, que a gente já testou. E, curiosamente, ao contrário dos outros modelos que a gente testou, a LD002R é o modelo mais simples, é o modelo de canhão de luz, não é o modelo mono. O modelo mono é o 002H, mas ao contrário das outras impressoras que a gente fez nesse teste, ainda a gente encontra unidades novas dela, né? Unidades sendo vendidas, inclusive, em lojas no Brasil. A Creality, ela tem uma boa distribuição dentro do Brasil. Então, de novo, eu vou usar o recurso aqui da tela da live para a gente passear alguns sites. Então, por exemplo, eu entrei num site aqui, Saravati, não conheço esse site, mas ele tem... Não conheço, se eles quiserem me patrocinar nós, a gente deixa. Mas eles têm, por exemplo, uma impressora Creality a R$ 2.200 nova. Tá? Aqui 002R. Igual a Photon, ela também tem algumas gerações. Então pode ser que se você comprar uma 002R hoje, ela seja um pouco diferente da minha em relação ao LCD, ao firmware da placa. Algumas já vêm até com Wi-Fi, é possível instalar o Wi-Fi em algumas delas, né? Mas se a gente pesquisar aqui no Google, né? A gente vem aqui ó, no Google Shopping, a gente acha bastante impressora da Creality e bastante impressora da Creality a LD002R. É um modelo que está saindo de linha aqui, ó. Chama mais um aqui, ó, Mercado Livre, R$ 1.600. Numa nova, né? Mas olha aqui, tem uma legal aqui, ó, vindo de fora, $800 aqui, R$ 800, perdão. Aparentemente a gente acha ela para vender em bastante lugar, apesar de que tanto a 002R quanto a 002H, elas estão saindo de cena, né? Porque agora a gente tem essa daqui, ó, que eu vou abrir aqui ó, no site da Kabum, que é a Halot. A Halot é a impressora da vez da Creality. Mas não se engane, tá? Não se engane. A Halot, ela é apenas uma 002 repaginada, uma geração nova, com LCD maior, Wi-Fi embutido, mas o sistema dentro é o mesmo, o firmware é o mesmo, boa parte do hardware é o mesmo. Mas também não vai descreditar a impressora, tá? A impressora vai ser boa. Mas vamos voltar para a 002R. A 002R é a não mono, né? A DLP tradicional da Creality. Então você vê, a gente acha algumas para vender. Vamos ver no AliExpress se a gente acha alguma barbada por lá. Pula um monte de coisa aqui. Temos as telas, né? A gente tem umas atualizações de monocromático, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso tem para Phantom também, né? Para você trocar o LCD, trocar o LCD RGB por LCD mono. Eu talvez faça isso aqui na minha, mas não é isso que eu tô procurando. Eu tô procurando, vendo se a gente acha
Vamos ver aqui na loja oficial da Creality se a gente acha alguma impressora delas por aqui ainda. Vamos ver. Halot Series, LCD Printer, aqui ó, LD002H e LD002R. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Não, no site oficial deles não tem. Na loja oficial deles, eles só estão com as Halots. Apesar de a gente achar muita 002 à venda por aí ainda, talvez elas não estejam mais fabricando mesmo. Então, mas aqui no Brasil a gente acha muita da LD. A gente acha muita peça, mas a impressora mesmo a gente não acha. Eu gostei desse kit de conversão, vou fazer no meu. Depois eu trago pro canal isso daqui. Vamos ver se presta. Mas no AliExpress a gente não tá achando, só tá achando aqui em lojas nacionais. Mas eu já vi, por exemplo, em grupos de printers, ela sendo vendida. Eu já vi uma sendo vendida até por uns R$ 500. Se um cara que precisava vender rápido. Então, apesar da gente achar muita delas para vender aqui no Brasil, ainda está sendo mais fabricada porque a mãe dela, a Creality, não está investindo mais nessa, estava investindo na Rolla, que é basicamente a mesma impressora. Assim, estamos falando mais ou menos da mesma coisa. O que eu acho da Creality, usando ela já há um bom tempo? Eu acho uma impressora bacana. Eu não gosto tanto do acabamento dela, visto o acabamento, por exemplo, ela foi melhor do que a da Longer, parece ser um produto melhor do que a Longer, mas ela não parece ser melhor do que a Anycubic, né? Ela tem aqueles problemas de tudo ser muito meio vagabundo dentro dela, os parafusos espanam, tem umas coisas presas com fita dentro, passa umas impressões meio ruins. Então, assim, em termos de acabamento, de apresentação, eu gostei mais da Anycubic do que a Creality. Ela tem um LCD monocromático, né? Não tem cor no LCD, mas como eu disse, eu acho que as pessoas dão muita importância pro LCD, mas o mais importante é o que a impressora faz e não a telinha dela. Então, a telinha presta o serviço dela, ótimo, boa. Ela é lenta como qualquer impressora RGB, uma impressora não mono, né? Mas aquele mesmo lance, a gente não trabalha com escala, a gente não sai produzindo um monte de coisa, então, para nós modelistas, tempo de impressão não seria um problema. Tá? Mas o que a gente consegue fazer com a Creality, nós modelistas? Bom, aí quem acompanha o canal, quem assiste as lives, já viu as impressões trabalhando. A gente pode mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Então eu separei algumas coisas que foram feitas a partir de impressões domésticas com a Creality 002R. Então eu tenho aqui umas peças prontas, uma peça que eu já até fiz aqui vídeo no canal, mas eu trouxe aqui uma impressão, tá? Essa impressão das lâmpadas Smart que eu já mostrei aqui no canal, né? Pronto, agora a gente está um pouquinho mais... Essa daqui é uma peça, é a peça do Troll, o Troll do Desafio Lúdico. Vai rolar aqui no canal, a gente vai fazer esse Troll ainda. Eu fiz de novo o dorso dele, porque aquela peça que a gente fez no primeiro capítulo deu uns problemas, eu fiz de novo. Então essa é uma impressão bem recente da Creality. Então, uma impressora 2K, trabalhando devagarzinho, olha que peça bonita que ela faz, né? Olha os detalhes, a musculatura, né? Dá para trabalhar essa peça aqui? Ou se dá. A escultura tinha malha, tinha capacidade... Isso aqui é água, tá, pessoal? Eu lavei, não é resina, é água. Eu lavei ela pouco antes de gravar, então eu não tô melecando minha mão. Ah, bom. Tá curadinha. Tinha um pouquinho de resina aqui embaixo, eu lavei ela na água. Mas isso aqui não é resina, minha mão não tá ficando grudada. Pode ficar. Ela tem uma qualidade bacana, assim. A escultura podia ser melhor impressa, ela tinha mais detalhes para aparecer que a impressora não chega. Mas ela vai bem, ela vai longe, né? Eu fiz essa figura com uma espessura baixa, então ela é oca, ela gastou pouca resina mesmo para fazer uma peçona grande aqui, ó, cabe na palma da minha mão aqui, ó, que peçona grande. E nessas peças grandes assim, né, ela demonstra pouco efeito do fatiamento, né? Você pega um troll desse que é todo escamoso, a gente não percebe o fatiamento, né? Então essa figura ficou perfeita, né? Ela fitou muito bem
com a impressora. Mas ao contrário das outras, dessa impressora eu tenho alguns, né, trabalhos prontos, como no caso o lampião, que a gente fez aqui em vídeo, né, tem o processo do lampião gravado, tá? Mas o lampião tem uma pele mais simples, ele não tem uma pele escamosa igual do Troll, a gente já consegue perceber falhas no fatiamento, né? Olha aqui o rosto, ó, tá vendo? Ó, linhas em paralelas são falhas no fatiamento. Tem uma figura que eu terminei recentemente, que também é essa Sigourney Weaver aqui, né? Algumas partes dela, por exemplo, o dorso, ela imprimiu muito bem, mas a impressora teve muita dificuldade nos braços, né? Então a gente consegue perceber, por exemplo, ó, isso aqui foi uma grande falha de camada que a gente teve que trabalhar na lixa. A gente, mesmo depois da pintura, do acabamento, do verniz, a gente consegue ver algumas marcas das falhas, né? Aqui na perna, ó, um erro de camada. Coisa, por exemplo, que eu não senti na Anycube. Eu achei a Anycube uma impressão mais estável. A impressão da Anycube que chega no mesmo nível de detalhamento, só que eu achei ela mais estável. O que pode dar esses problemas de delaminação? O que gera esse problema de instabilidade, né, de efeitos de laminação, são vários fatores, desde a malha da construção da figura no CAD que ela foi feita, né, no ZBrush, no sei lá onde ela pode ter sido modelada. Pode gerar no fatiador também, né, no processo de fatiamento ali da figura gerar esse problema. Mas esse problema pode ser também um problema de alimentação, um problema de fonte, tá? Porque você imagina que a impressora funciona por um processo que ela expõe a resina a uma fonte luminosa por um determinado tempo, né? Se essa lâmpada oscila, porque a corrente que passa dentro dessa máquina oscila também, né? E o espaço de tempo é curto, então a gente está falando de 8 segundos, né? Se ela dá uma osciladinha de meio segundo ela fica mais fraca, né? Você já percebe diferença na impressão, né? Ou sei lá, você está imprimindo uma peça e liga o micro-ondas na tua casa para esquentar uma marmita por 3 minutos. Aí fica as duas correntes brigando uma com a outra e a sua lâmpada não vai acender com a mesma intensidade que ela acenderia quando o micro-ondas estava desligado. Tá? Eu dei um exemplo, vocês repararam que é um exemplo muito pessoal esse meu, né? Porque eu tô aqui, o bunker é ligado na rede elétrica da minha cozinha. Mas pode acontecer isso com você. Né? Mas não vai acontecer isso com as outras? Com a Anycubic, por exemplo, eu achei que ela tá mais resolvida com isso. A fonte é externa, você usa uma fonte de computador, então ela deve ter um sistema interno de capacitor, de reserva um pouco mais bem trabalhado do que a Creality. A Creality, aparentemente, qualquer baixa tensão que passa por ela reflete na impressão. É impressão minha, tá? Minha impressão de uso. Eu não tô por dentro de nenhum spec técnico, né? Então eu posso estar cometendo alguma gafe aqui, mas assim, do uso, de eu usar as duas, eu percebi isso. Eu percebi a Anycubic mais estável, né? Outra coisa que pode dar problema de malha, esse problema de fatiamento, é a precisão mecânica da impressora, tá? E aí isso também está ligado diretamente à qualidade da impressora, tá? O que é a precisão mecânica? As camadas, né, é feito por um servo, um motor que levanta e desce a prancha, a base da impressão, né? Quanto mais for preciso, né, porque ele tem que levantar, vamos supor, a impressão está aqui, ele fez uma camada, ele tem que subir 10 milímetros e descer 9. Sobe 10, desce 9. Sobe 10, desce 9. Sobe 10, desce... Entendeu? Ele vai formando as camadas. Quanto mais preciso for, melhor uma camada encaixa na outra. Melhor uma camada vai se formar na outra. Se a prancha descer milímetros de distância diferente uma da outra, vai aumentar a exposição de resina. A peça vai ficar com uma camada mais curta. Se ela chegar perto demais, você vai expor demais a resina à luz. Quando você expõe demais a resina à luz, a resina expande naquele lugar. Então você vai ter uma fatia
que vai ter maior. Então, você vai ter momentos de fatia maior, fatia menor, fatia maior, fatia menor, fatia maior, fatia menor. Você vai formando uma zona de irregularidade, você vai formando ali uma região ruidosa na impressão. Né? Você vai formando aquelas marquinhas das camadas. E eu uso a Creality já há um ano, e usei, fiz bastante impressão com a Anycube. Rodei ela bem, mais do que a Longer. E eu senti que ela tá melhor em relação a isso. Ela tá mais confortável em relação a isso. Você quase não percebe o fatiamento da peça. Tá? Percebe porque vai existir pelo processo de fabricação da peça, não tem jeito. Mas ela parece muito mais estável entre uma camada e outra. Então eu acredito que ou ela acerta mais, com mais precisão, a posição da base da impressão, ou ela mantém a luz acesa de forma mais estável, ou os dois. Então aí eu daria uns pontinhos para a Anycube. Mas fora isso também, não tenho críticas a tecer pela Creality. É uma impressora bem consolidada, todo mundo sabe mexer. É fácil de trocar seus componentes, ao contrário da Anycube. Então, se precisar trocar um LCD é tranquilo, se precisar trocar uma ventoinha é tranquilo, se precisar trocar um FEP, achei mais tranquilo, né? Conversa bem com os principais fatiadores, principalmente o Cheeto Box, que é o mais importante. E dentro do cenário de impressoras 3D, ela parece ser algo bem construído, né? Menos do que a Anycube, que mais do que a Longer, por exemplo. Então, sei lá, eu acho assim... esses vídeos eu vim para dar um parecer meu e minha opinião. De novo, eu acho que se você encontrar uma 002R ou uma 002H a mono num preço bacana, numa oferta legal, um amigo se desfazendo, você quer entrar nesse mundo da impressão 3D, eu acho uma compra interessante. Eu acho que o que ela faz por nós ainda é relevante, ainda é importante, dá para tirar muito proveito, sabe? Só você não pode pagar muito caro, eu acho, porque ela já está defasada e já tem coisa muito superior rodando por aí. Mas você pensa assim, não, mas eu não pinto figura, né? Não tenho interesse. Cara, com a 002 eu já fiz maçaneta de carro, eu já fiz peça de kit que eu perdi, eu já fiz peça para diorama. Tá fazendo diorama, faltou, sei lá, um poste. Você, de vez comprar o poste, você faz o poste. Aumenta muito as possibilidades de você ter uma impressora 3D. A impressora 3D é muito legal para nós, né? Não faz sentido a gente resistir à impressão 3D. Tá? Então esse é o meu parecer, esse é meu último review dessa série, né? Quem sabe a gente não recebe aí mais umas impressoras para fazer review. Mas esse foi o meu parecer a respeito da 002, a minha queridinha, que eu uso aqui há um tempo. Tá? Sim, eu achei a Anycube um pouco melhor, um pouco mais estável, um pouco mais bem acabada, mas vou continuar com a minha Creality e vou passar a Anycube para a pessoa que já está esperando ela, inclusive. E termina esse vídeo, finalizando essa série, dizendo o seguinte: mais uma vez, se você pegar uma impressora dessas ditas ultrapassadas, né, o printer, né, o maker, ele tá sempre querendo máquina nova, é a brincadeira dele. Né? A nossa brincadeira é comprar kit, a brincadeira do printer é trocar de impressora, testar impressora nova, ver o que as impressoras novas fazem. Troca nova, sobra uma velha. Né? E essas impressoras velhas de primeira geração, as 3 que a gente testou aqui são de primeira geração de DLP RGB. Olha, de novo, se você achar num preço legal, um amigo vendendo, conhece o cara, uma condição boa, numa loja, pode ser usadinha. Eu acho que vale a pena sim. Eu me divirto muito com as minhas impressoras 3D. Elas prestam um servição, as duas, a de filamento e a de resina. E das 3 que eu usei, eu acho que as 3 geram recursos incríveis para nós. Então, sim, invista numa impressora. Se você achar alguém se desfazendo. Não falei também, a 002 é fácil de achar peça, né? Eu falei que é fácil de trocar, é fácil de achar também. É tudo meio padrão. Por exemplo, o LCD é o mesmo da Anycube, né? Eu achei legal. Agora eu fiquei curioso de transformar a minha em mono. Acho que eu vou fazer isso e vou fazer isso aqui no canal. Mas isso
não é para agora. Isso aí a gente vai estudar esse caso bonitinho. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a presença e a audiência de vocês. Antes de ir embora, se você não fez ainda, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber conteúdos como esse, testemunhos como esse. Em breve a gente vem aí, vamos iniciar uma nova série, uma nova saga, montar alguma coisa, fazer alguma coisa nova aqui, voltar as montagens aqui para o canal. Se você é padrinho, você está assistindo esse vídeo bem antes que os outros. Se você não é padrinho, você está assistindo esse vídeo muito tempo depois que ele lançou. Seja um padrinho do blog do Chiquito, você vai ganhar uma série de descontos, vai participar de grupo fechado e o mais importante, você vai ajudar este canal aqui, que este canal só sobrevive graças à ajuda de seus padrinhos. Vou ficando por aqui, fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, imprimam suas peças. A gente se vê no próximo vídeo do blog do Chiquito. Beijo, YouTube, fui!